Irmãos para cá, para nós estarmos orando, intercedendo e abençoando a vida do nosso pastor. Pai amado, Pai querido, aqui está a vida do teu filho e do teu servo, Senhor. Abençoe, Senhor, ricamente, poderosamente, Pai. E nós cremos, Senhor, que através da vida do teu filho, Pai, o Senhor estará falando aos nossos corações nessa noite, Pai. Que a tua palavra rema, a tua palavra revelada, Senhor, será de encontro a nós, no nosso coração nessa noite, através do teu filho. Abençoe, Pai, nessa noite nós oramos, te agradecemos no nome santo do teu filho amado, Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs amados, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, você também que está na live da Igreja Metodista em Ricardo de Albuquerque. Eu sou o pastor Edson Modesto, um dos pastores da igreja, e é uma alegria muito grande poder subir nessa tribuna para ser mais uma vez boca de Deus. Irmãos, que responsabilidade. É ou não é? É muito grande. Falar em nome de Deus. Poxa, eu podia falar em nome do Mário, seria mais fácil. Falar em nome da Rosângela. Mas, irmãos, eu estou aqui para falar em nome de Deus. Ai, Jesus, misericórdia. Tem misericórdia de mim. Ainda bem, pastor, que nós estamos no tempo da graça, né? Porque no tempo da lei, na dispensação da lei, se o sumo sacerdote desse uma vacilada, o fogo queimava ele. E o fogo era tão forte que não dava nem para pegar ele lá dentro. Ele já havia amarrado numa corda, que quando o fogo descia já era. Puxa! Mas quando puxava já estava fulminado, não tinha mais jeito. Ai, Senhor, mas pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, nós estamos aqui. E, irmãos e irmãs, ontem eu tive o privilégio de pregar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Nova Aurora. E, por coincidência, cheguei lá, quem eu encontro? Meu primo de sangue, filho do irmão do meu pai, Gilberto Modesto. E foi uma bênção ver o meu primo lá, estar com os irmãos ali na Assembleia de Deus. Deixa um abraço aí ao pastor Gesiel, pastor da igreja, aos demais pastores, ao presbítero Joelson, que talvez esteja até assistindo a live agora. Deus abençoe. Fui muito bem acolhido naquela igreja, uma igreja enorme, linda. Deus abençoe os irmãos ali naquele lugar. E hoje estamos aqui para compartilharmos algo de Deus. E eu trago algo no meu ministério, desde quando eu comecei o ministério pastoral, que eu tenho o costume de pregar da mesma forma, para 2, para 3, para 1000, para 500, para mim não tem problema. O Senhor está aqui. Se o Senhor está aqui, meu amigo, louvado seja o nome dEle. Se você está aqui, amém também. Mas o mais importante é que o Senhor está aqui, né? Então, sem mais delongas, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Acho que nem precisa você abrir a sua Bíblia, que é um texto tão conhecido, Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. Você que está na live, Deus te abençoe. Abra conosco o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Um versículo muito pequeno, mas apesar da sua pequenez, ele é grande. Ele é grande no seu conteúdo. Ele é grande na sua mensagem. E ele aborda que Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Vamos ler todos juntos? Você que está na live aí, leia conosco. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Glória a Deus por isso. Amém. Tome assento, meu irmão e minha irmã. É muito bom nós crermos, adorarmos, bendizermos o Deus que nunca muda, o Deus imutável. Eu poderia aqui compartilhar com os irmãos algumas das características particulares de Deus. Eu poderia muito bem nessa noite compartilhar com os irmãos alguns atributos de Deus, que são atributos incomunicáveis, que só pertencem a Deus. Mas eu vou aqui citar um. Deus não muda. Repita comigo. Deus não muda. Apesar, irmãos e irmãs, de nós aprendermos da imutabilidade de Deus, não podemos perder de vista o fato de que a Bíblia nos ensina que Deus, apesar de ser imutável, nem sempre Ele age da mesma forma em todas as épocas. O agir de Deus, ele é diferenciado. Deus tem uma bênção especial, diferenciada para cada um de nós. A minha bênção não é a bênção do Adalmir. A bênção do Adalmir não é a mesma bênção da irmã Maria de Lourdes, que não é a mesma bênção da Verinha, que não é a mesma bênção da Suema, da Sandra, da Rafaele. O agir de Deus em nossas vidas, ele é diferenciado. Porque muitas pessoas pensam que pelo fato de Deus ser imutável, Suema, elas querem que o agir de Deus nela seja o mesmo agir de Deus da Débora, seja o mesmo agir de Deus da Rosana. Não. A forma de Deus agir, em muitas circunstâncias, são diferenciadas. A forma que Deus agiu no Antigo Testamento se diferencia da forma do agir de Deus no Novo. A forma do agir de Deus no Novo Testamento diferencia a forma que Deus age hoje, Vladimir. Na nossa vida, é diferente. No Antigo Testamento, o agir de Deus através de uma palavra, de algumas frases de Amém. Ele fez descer fogo do céu e consumiu o holocausto, o agir de Deus ali. O agir de Deus fez o fogo descer. Hoje, o fogo está descendo aqui. Quem crê, diga aleluia aí. O fogo de Deus está descendo aqui nessa noite. Mas a forma de como o fogo de Deus desce hoje se difere da forma de como o fogo de Deus agiu nos tempos de Elias. Até porque o fogo dali era um fogo diferente daqui. O fogo dali era um fogo consumidor. E o fogo daqui é um fogo abençoador. É um fogo envolvente. É um fogo que envolve você, que envolve a tua casa.
É um fogo que está tocando agora a tua casa, você aí na tua live aí, assistindo a live, esse fogo envolve você, esse fogo queima a tua enfermidade em nome de Jesus. Irmãos, em um mundo tão cheio de mudanças, é bom nós sabermos algumas coisas que vão mudar, que já mudaram. O mundo muda. Mas existem algumas coisas no agir de Deus que nunca muda. Primeiramente, o próprio Deus, na sua característica, ele nunca muda. Deus é imutável. E a palavra de Deus fala assim, em 1 Reis capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Aí ele fala assim, nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que ele falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Nenhuma palavra, Sandra, falhou. Todas as palavras do Senhor se cumpriram. Isso é uma prova de que Deus não muda. O caráter de Deus não muda. Nós mudamos. Faça uma análise da tua vida. Qual é o teu grau de espiritualidade hoje? Você hoje é mais crente do que ontem ou você hoje é menos crente do que ontem? Você hoje está orando mais do que há 5 anos? Ou você está orando menos? Você muda. Você continua sendo um crente de testemunho, como antes? Ou você não dá mais testemunho? Você evangeliza hoje como você evangelizava há 7, 8 anos, 10 anos atrás? Ou você mudou? Ou há 10 anos você não evangelizava e hoje você evangeliza? Como é que você está? Como está a sua performance espiritual? Como está a lapidação do seu caráter? Como é que Deus está lapidando o seu caráter? O seu caráter melhorou? Ou o seu caráter piorou? O profeta Malaquias falou bem claro. O autor da carta aos Hebreus 13:8, nós já lemos, falou que ele não muda. Mas quando você vai para Malaquias capítulo 3, versículo 6, o próprio Deus, usando a boca do profeta, falou, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque se Deus mudar, Michele, o fogo dele desce, a gente tudo morre. Se Deus mudar e falar assim, Jesus não tem mais misericórdia, todo mundo morre. Mas a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Eu posso ouvir um aleluia nessa noite aí? Você pode levantar a tua mão e glorificar a Deus, porque a misericórdia do Senhor, ela é imutável. Amém, Beto? A misericórdia do Senhor é imutável, né, na tua vida. Porque, Adalmir, se a misericórdia do Senhor mudasse comigo, meu Deus, onde eu estaria hoje, Mário? Porque eu sou o Senhor e não mudo. Quando você vai lá para Paulo, em Romanos 1, versículo 20, o apóstolo Paulo, na sua narrativa, ele fala assim, porque os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder, bem como a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo,
são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Desde o princípio de tudo, nós reconhecemos que o nosso Deus é poder, e o poder do nosso Deus não muda. Você recebe essa palavra nessa noite aí? Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Se o Senhor tem promessa para você, a promessa do Senhor não vai mudar. Se o Senhor prometeu te perdoar, Ele vai te perdoar. Se o Senhor prometeu te curar, Ele vai te curar, porque o nosso Deus é um Deus imutável. Aleluia, aleluia. O poder de Deus não cresce e diminui, não. A graça de Deus não aumenta e não diminui, Peterson. Tiago, o amor de Deus é sempre o mesmo. E Lucas, o autor do livro de Atos, capítulo 15, versículo 18, ele fala assim: diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas desde o princípio dos séculos. Então, desde quando tudo começou, Deus é Deus. Conforme diz o profeta Isaías, ele fala que os homens cansam, os jovens perdem o vigor, mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Ou seja, o Edson, de 30 anos atrás, não é o Edson de hoje. Aleluia. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, eu jogava bola a manhã inteira, a tarde inteira, às vezes ia até a noite jogando bola. Meu Deus, como é que Deus me dava tanta energia? Não sei se a minha irmã está me assistindo aí, mas quando eu tinha os meus 13, 14 anos, acho que a pessoa mais nova nem sabe o que é isso, tinha algo chamado balança, que era um pau de goiabeira, a gente amarrava 2 ferros e trazia 2 latas de 20 cheias de água. Porque na minha casa não tinha água. Eu me lembro que às vezes eu dava 20 viagens. Lá de baixo. Pegava 8 da manhã, subia 1, 2, 5, 10, 15, 20. Às vezes ia o dia inteiro, até 6 da tarde carregando água. Falei, meu Deus, como é que eu conseguia fazer aquilo? Porque a potência, a força muda. Nós sabemos muito bem que a graça de Deus não muda, o amor de Deus não muda, o poder de Deus não muda. Mas olha só, o amor de Deus também continua o mesmo pelo ser humano. Eu quero falar para você, Débora, não pense nunca veja Deus como um Deus carrasco. Nunca veja Deus como um Deus carrasco, Lucas. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, ele aborda a narrativa de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele pergunta assim: quem nos separará do amor de Jesus Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Tenho visto alguns vídeos, tenho estudado, lido alguns livros sobre a Inquisição. Meu Deus! Eu estou ainda me questionando se eu quero, a partir de agosto, voltar o curso que a gente parou, o workshop bíblico. Depois eu quero dar um curso de homilética, eu queria dar um curso aqui sobre a história da igreja. Eu quero entrar no período da Inquisição, para mostrar para vocês
os milhões e milhões e milhões de cristãos que o catolicismo matou no fogo, na tortura. E eles estudavam meios cruéis de torturar aquela pessoa que entendia a Bíblia de uma forma diferente. Pastor Diego veio de seminário fresquinho, ele sabe disso. Eles queriam matar e mataram milhões e milhões de pessoas que entendiam a Trindade de uma forma diferente. E matavam, com requintes de crueldade. E nesse livro que eu estudei, A Era dos Dogmas e das Dúvidas, de um doutor metodista, e ele fala as formas de como os católicos utilizavam para matar as pessoas. E eles torturavam e depois parava para que a pessoa tomasse fôlego e depois voltava a torturar de novo para que a morte fosse bem lenta. Então Paulo fala que nem isso nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele vai além e fala, nem a fome, nem a nudez, Gabriel, nem o perigo, Gabriel, nem a espada. Ele vai e fala assim, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Ou seja, Paulo, ele já estava naquele momento do princípio da Santa Inquisição, estava começando ali a perseguição da igreja, até porque ele e Pedro foram mortos a mando de Nero, o imperador romano. Mas ele fala assim, em todas essas coisas, somos mais. Mônica, somos mais, aleluia, mais que vencedores. Mas a parte mais importante, por meio daquele que nos amou na cruz. Aí ele vai, Laís, ele fala assim, Laís, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados capetas, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, a política, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu peço a você, dê um forte aplauso a Jesus nessa noite, porque o amor dele continua sendo o mesmo pelas nossas vidas. Deus ama a mim, Deus ama você, Gabriele, Deus te ama. Jeremias 31:3, de longe se me deixou ver o Senhor. Verinha, dizendo assim, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. O amor de Deus nos atrai, Jackson. Nós somos atraídos pelo amor de Deus. Aleluia. O amor de Deus, ele nos envolve. Sandra Barbosa, o amor de Deus nos envolve. Quando você estava ali com aquela enfermidade horrível, mas o amor de Deus te tomou e te curou, Sandra. Ele te curou. Aleluia. O amor de Deus te curou, Sandra. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse, gente? Que amor é esse? A misericórdia do Senhor também não muda. Abra a tua Bíblia no Salmo 136. Abre lá.
Que amor é esse, gente? Esse salmo é o salmo que mais aborda a misericórdia do Senhor. E eu quero aqui fazer um ato profético com a igreja. Eu vou ler os feitos do Senhor. E vocês lerão. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez grandes luminares. O sol para presidir o dia. E a lua e as estrelas para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, aleluia. E por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis. E tirou a vida a famosos reis. A Seom, rei dos amorreus. E a Og, rei de Bazã. Cujas terras deu em herança. Em herança a Israel, seu servo. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. E nos libertou dos nossos adversários. E dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Dê a Ele um forte aplauso nessa noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia é eterna. Deus não pode mentir. Oh, Deus de poder, Deus de graça, Deus de perdão. Aleluia, aleluia. Tito capítulo 1, versículo 2 fala assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ele prometeu, nós vamos morar no céu. Quem recebe aí, diga aleluia aí. Ele prometeu, aí na live aí, ó, ele prometeu. Você vai morar no céu.
A sua santidade não pode ser manchada. Isso aí é pregação para a noite inteira, irmãos. Se eu for trabalhar aqui os atributos incomunicáveis do Senhor, meu Pai, né, pastor? É vigília. É vigília. Os nomes de Deus. Se eu trabalhar aqui os nomes de Deus, pastor. Isso aqui dá uma série aqui de 20 sextas-feiras. A santidade do Senhor não pode ser manchada. Nada mancha a santidade do Senhor. Quando Adalmi, quis manchar, Deus desce. Ele desceu com 1/3 dos anjos, Lula. Está nas regiões celestiais, está no abismo, no inferno. Porque tentou manchar a santidade do Senhor. Desceu. E tem pregador mentiroso dizendo que o diabo vai se converter. Ele que tem que se converter. Satanás nunca se converterá, porque Deus não mente. E ele falou que vai pisar na cabeça da serpente, e na cruz ele pisou, e vai pisar de novo. E a Bíblia diz que Satanás e os seus anjos e o inferno serão lançados no lago de fogo, e nunca mais vai se ouvir falar de diabo. Você crê? Levanta a mão e dá glória ao Senhor nessa noite aí. A sua santidade não muda, a sua fidelidade não muda. As suas promessas não mudam. Ah, Deus prometeu, não vai cumprir mais. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Uma outra característica da imutabilidade de Deus é a sua palavra. João 1, versículo 1, no princípio era o verbo. O verbo é o logos, é a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em cada versículo da sua palavra, o tema central é Cristo. E o próprio Cristo falou em Mateus capítulo 5, versículo 18, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra se passem, de modo nenhum passará da lei um i, ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Aleluia! Não vai passar um só tio dessa palavra. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 diz assim: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa, as palavras desse livro, desta profecia, diz o Senhor, Deus lhe tirará da sua parte da árvore da vida e da cidade santa, porque estão descritas neste livro. Ai de mim se subir aqui nessa tribuna e adulterar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é infalível, é viva, é santa, é pura, é fiel. Mateus 13, 31, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Palavra do Senhor, pura, limpa, santa, verdadeira, não muda. Sabe por que não muda, irmãos?
Porque se ela muda, ela vai significar imperfeição de Deus, e Deus é perfeito. Por isso, Irvanier, que ela não muda. Quantos súditos tentaram exterminar a palavra, destruir a palavra? Milhões, milhões, bilhões de Bíblias foram queimados ao longo da história. Quando um homem chamado Gutenberg, ele vai e publica a primeira Bíblia impressa, com certeza aquele dia deve ter sido uma manifestação de ódio no inferno. Porque Satanás sabia que através de Gutenberg as Bíblias se multiplicariam. E vários homens de Deus traduziram a Bíblia em vários idiomas, uma outra manifestação de ódio do diabo, porque ele sabia que o agir desses homens iria trazer a palavra do Senhor à tona. Ela seria apresentada a diversas nações, a diversas tribos, a diversos dialetos. A palavra do Senhor, ela não muda, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é espalhada por toda a terra. Quem recebe essa palavra nessa noite aí, levanta a mão da glória e exalta o Senhor. A palavra do Senhor é o próprio Deus. Mas, irmão, tem outras coisas também que não mudam. O pecado não muda, irmãos. O pecado sempre foi o pecado. Eu não estou falando as formas do pecado, eu estou falando o pecado em todo o seu contexto. Pecado sempre foi pecado e sempre será pecado. O pecado não muda. Mas um dia, o pecado será destruído. Um dia, nunca mais se falará de pecado. Quem recebe aí, diga aleluia aí. Aqui na galeria, nunca mais. Paguem o preço para isso. Vale a pena. Vai valer a pena. Pagarmos um preço, Suema. Pagarmos um preço, Grazi. Para que naquele grande dia nós estejamos com o Senhor na glória e nunca mais nós vamos ouvir falar de pecado. Mas enquanto estamos aqui, o pecado está aqui. Porque o pecado não muda. Quando você lê 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17... a palavra é muito clara quando fala assim: não ameis ao mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai. Olha aí, é o pecado. Mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, vale a pena fugir do pecado, vale a pena, aleluia, não fazer conchavo com o pecado, vale a pena não brincar com o pecado. Não brinca com o pecado que dá consequências ruins para a tua vida. Vale a pena fugir do pecado. Não dá para você encarar o pecado. Não encare o pecado, porque você não vai conseguir. Fuja. É o único inimigo que a Bíblia fala para a gente fugir. Está lá, fugir da mulher adúltera, fugir da prostituição. Fuja. Fuja.
Davi foi brincar com o pecado, se deu um mal, que até o último dia da tua vida, da vida dele, Davi pagou a consequência do pecado. Não dá para encarar, Dalmi, não dá. Não dá, Rosana, não dá não. A nossa natureza é pecaminosa por si só. Se a nossa natureza é pecaminosa, o que a gente vai fazer no meio do pecado, Peterson? Não dá para encarar, meu querido. Porque a palavra de Deus é taxativa com o pecado quando ela fala assim. Num texto a palavra de Deus fala, ela aborda, pastor Diego, a nossa natureza pecaminosa que nos afastou de Deus, Amanda. A nossa natureza pecaminosa, ela nos afastou de Deus quando ela fala assim: todos pecaram e destituídos, fora estão da glória de Deus. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa, ela não oferece a nós condições de vermos a glória de Deus. Nós, por nós mesmos, não temos condições de chegarmos à glória de Deus. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. O que Deus fazia era paliativos. Pega um bezerro, mata, derrama o sangue. Derrama o sangue no tabernáculo. Vem a família, apresenta ao sumo sacerdote, ao sacerdote. Ele ia lá, fazia a ministração, a pessoa saía com perdão, mas depois voltava a pecar de novo. Porque o pecado está no gene, está na natureza, está na alma, está em nós. Quando eu leio Ezequiel, eu coloquei um apelido de Ezequiel, eu falei, Ezequiel é o profeta cai. Quando você vê lá os livros, quando Ezequiel vê a glória, bum, ele cai. Mas outro capítulo que Ezequiel viu a glória do sol e bum, caiu. Por que Ezequiel caía? Porque a glória, ela é tão forte, a presença é tão forte, que nós não conseguimos. Quando Salomão inaugurou o templo, a Bíblia diz que a glória de Deus, ela desceu de tal forma que os sacerdotes não conseguiram ministrar. Tamanha era a intensidade da nuvem, da glória, da presença do Senhor. Nós não temos condições. Mas quando o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 6, 23, o que eu li antes foi Romanos 3, 23, às vezes você confunde os versículos. Mas quando você vai para Romanos 6, 23, ele fala assim, porque o salário do pecado é a morte. É uma das paráfrases que eu sempre costumo compartilhar nos sepultamentos. Hoje eu compartilhei. E eu sempre falo, nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Por quê? Porque a morte, ela é algo que entrou na nossa natureza. Entrou. Antes da queda, a morte, ela não estava na nossa história. Mas quando o pecado entrou no mundo, entrou também a morte. Nós passamos a morrer. Ou seja, ela é um fenômeno que é antagônico à nossa natureza antes de Adão. Nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Mas por que ela veio? Por causa do pecado. Então, peraí. Se o pecado não muda, a pena para o pecado também não muda. O salário do pecado sempre será a morte. É por isso que nós devemos fugir do pecado, Néia.
Porque quando nós fugimos do pecado, Felipe, nós estamos caminhando a passos largos para a vida. E quem é a vida? A vida é Jesus. E Ele está aqui nessa noite para abençoar você. E Ele está nessa live aí para abençoar a tua casa. Fuja! Fuja! Porque a pena para o pecado também não muda. A pena será a mesma sempre. Ou seja, o pecado não muda. A pena do pecado também não muda. Mas existe algo glorioso que também não muda. O plano que Deus montou para nos salvar, ele não muda. Sabe por quê, irmãos? O plano que Deus montou, Rosângela, para nos salvar da morte, do pecado, da condenação e do inferno. Michele, ele nunca muda. Lucas nunca muda. Luísa, ele nunca muda. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, Beto, Mateus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplauda ao Senhor nessa noite, porque o plano da salvação, ele sempre será o mesmo. Com certeza, irmãos e irmãs, seria muito mais fácil para Deus, e Deus quis fazer isso muitas vezes lá no deserto com Moisés. Seria muito mais fácil para Deus mandar um fogo do céu, destruir todo mundo, né, pastor Diego? Começava tudo do zero, criava um novo Adão, uma nova Eva, deu errado, vup, mata todo mundo, cria tudo de novo. Seria muito mais fácil para Deus, mas o amor de Deus foi tão grande na nossa vida, que Ele mudou, Ele vai vir a chave, Ele fala assim, eu não vou destruir não, mas eu vou dar o meu melhor. Jesus desce lá, morre na cruz por eles. Aleluia. Agora, pastor, como tomar posse desse plano da salvação? O tomar posse desse plano glorioso da salvação está lá em Romanos 10, de 9 a 10, onde o apóstolo Paulo fala assim, porque se com tua boca confessares a Jesus como Salvador, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso que eu digo, vale a pena entrar na igreja 4 vezes por semana, para dizer assim, eu creio em Jesus. Para dizer assim, eu confesso Jesus como meu Senhor. Para dizer assim, Jesus, eu te adoro porque tu és o meu mestre. Para dizer assim, Senhor, muito obrigado pela minha casa. Vale a pena, irmã Lourdes, entrar aqui, irmã Graça, vale a pena entrar aqui e falar, Jesus, eu te aceito hoje. Jesus, eu te amo. Vale a pena cantar por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Vale a pena. Vale a pena adorar, Lucas. Vale a pena bendizer o nome daquele que é digno. Vale a pena aplaudir ao Senhor. Vale a pena vir para o encontro com Deus. Vale a pena vir para o discipulado, para a célula. Vale a pena dobrar o joelho e orar. Vale a pena estudar a palavra. Vale a pena testemunhar do amor de Jesus, pregar a palavra do Senhor. Vale a pena. Vale a pena fugir do pecado.
Vale a pena se consagrar. O apóstolo Paulo nos fala em Coríntios que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Ou seja, Deus tem uma promessa para você, e essa promessa, ela vai se cumprir em breve. Nós veremos a face do Eterno. Nós veremos a glória do Senhor. Aí Paulo fala assim, que a nossa natureza corruptível, ela vai se transformar em uma natureza incorruptível. Aí ele fecha, aí se cumpriu a palavra que diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Nós vamos dizer assim, onde está, ó morte, a tua vitória? E nós veremos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Levanta a mão nessa noite, metodista, adora Ele e glorifica o Senhor e aplauda Ele também. Eu quero ver Satanás, antes de ser pisado na sua cabeça pelo Senhor, ele vai falar com a língua dele, Jesus Cristo, ele vai rosnar, os dentes dele vai descer aquela baba do inferno, mas ele vai falar, Jesus Cristo é o Senhor. Os demônios também falarão. Lúcifer falará, os ateus falarão, os agnósticos falarão, todos falarão, toda língua, todo joelho vai se dobrar. Nós também dobraremos nosso joelho, mas dobraremos com prazer, dobraremos com alegria. Porque o Senhor merece a nossa adoração, o Senhor merece o nosso louvor, as nossas ações de graças. Fique de pé.